Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Thomas Morris, sobre o amor e a guerra entre os habitantes de Utopia, a ilha, imaginada pelo Morris. Falar também sobre o direito à eutanásia, na obra dele, e sobre o próprio conceito de utopia. Bora lá? Qual que é o problema? Que soluções devem ser adotadas para melhorar a convivência social? É a lista da sexualidade extraconjugal? A tese, apesar da reafirmação dos valores tradicionais da família e do matrimônio, a condição das mulheres na Ilha de Utopia descrita por Thomas Morris, e ele era católico, é muito melhor do que a realidade vivida em sua época. As mulheres podem participar das atividades bélicas, mesmo se, afirma o filósofo, as melhores guerras são aquelas que não é necessário travar. Em algumas circunstâncias podem obter o divórcio e, no caso de praticarem o adultério ou de manterem relações sexuais antes do casamento, são punidas exatamente como os homens. Então, para ele, a família é um elemento básico do tecido social. Agora direi como se comportam uns com os outros, quais são as relações entre as pessoas e como se faz a distribuição de todas as coisas. Em primeiro lugar, a cidade é formada por famílias geralmente constituídas por vínculos de sangue. Efetivamente, quando se casam, se estão na idade adequada, as mulheres vão viver na casa do marido. Os filhos homens, por sua vez, com todos os descendentes desse sexo, permanecem sempre na mesma família. O chefe de família é o homem mais velho, a não ser que sua mente seja falha devido à velhice. Nesse caso, é substituído por aquele que, por idade, estiver mais próximo dele. Ele defende um rígido controle demográfico e defende que um rígido controle demográfico deve determinar a estrutura das famílias. E a igreja não concorda muito, né? Para evitar que o número prescrito de cidadãos diminua ou cresça além da medida, é estipulado que nenhuma família em cada cidade tenha menos de 10 ou mais de 16 filhos. É um controle de natalidade bem descontrolado, né? O efeito para as crianças não é possível fixar qualquer limite. Essa regra é facilmente cumprida entregando os filhos das famílias mais numerosas àquelas menos numerosas. Se ocorrer de a cidade inteira ultrapassar o número pré-estabelecido de recém-nascidos, eles são enviados para uma outra que não os tenha o bastante. Ele fala também da fundação de colônias, vai dizer que a fundação de colônias é o remédio para o aumento populacional. Quando os habitantes se tornam muito numerosos na ilha inteira, alguns são escolhidos para viver em uma cidade construída na terra firme mais próxima, onde existem muitos terrenos incultos e abandonados. A nova cidade observa as mesmas leis da ilha e acolhe, se estes assim quiserem, também os autóctones do lugar. Nesse caso, os dois povos, unindo-se e vivendo juntos, logo se acostumam com os mesmos usos e costumes com grande vantagem para ambos. De fato, os originários de Utopia, com as suas leis, fazem com que uma terra anteriormente inútil e insuficiente para alimentar os autóctones consiga rapidamente sustentar ambas as populações. Em certos casos, o colonialismo e a requisição de terras são justificados por um interesse econômico geral mais elevado. Mas se os habitantes da região não aceitam viver com eles e segundo as suas leis, então expulsam-nos do território que tomaram. Se aqueles se recusam ou se rebelam, combatem-nos. De fato, estão convencidos de que não existe guerra mais justa do que aquela contra quem mantém uma terra improdutiva. Uma terra improdutiva. Quem mantém terra improdutiva, então pode ser expulso dela. Ele está falando aqui, né? Um moralista católico. E aqui no Brasil tem muita terra improdutiva que está para especulação, né? E não só terra improdutiva, mas também empreendimentos ou prédios inutilizados, né? Impedindo que outros cultivem, posto que é uma lei natural que possa ser explorada para que se extraia dela o sustento. A sexualidade pré-matrimonial é energicamente desaprovada. A mulher nunca se casa antes dos 18 anos de idade. O homem não antes de ter 4 anos a mais, ou seja, 22. Um homem ou uma mulher, descobertos em secreta luxúria, antes do casamento, são severamente punidos e para ambos o casamento se torna proibido para sempre. Proibido de casamentos que sejam perdoados pelo magistrado supremo, pelo STF. Mas o pai e a mãe da família em cuja casa ocorreu o escândalo são expostos à reprovação pública. Em cuja casa ocorreu o escândalo são expostos à reprovação pública, pois foram pouco diligentes no seu dever. Então os pais também se lascam. A liberdade sexual vai contra a instituição do casamento, né?
punem esses delitos tão severamente por estarem convencidos de que, se não refrearem a liberdade sexual, poucos se unirão no amor do casamento, pelo qual se deve passar a vida inteira com a mesma pessoa, partilhando serenamente também dores e desgraças. Muito mais dores e desgraças, né? Antes do casamento, o parceiro deve se mostrar nu. Oh. Além disso, na escolha das esposas e dos maridos, obedecem com absoluta seriedade a convicção um ritual que, na minha opinião, é muito tolo e ridículo. De fato, uma matrona séria e honesta mostra a mulher nua ao pretendente, seja ela virgem ou viúva. Do mesmo modo, um velho sensato e discreto mostra o pretendente nu à mulher. Rimos desse costume, desaprovando-o e considerando-o estúpido. Eles, todavia, se surpreendem com a loucura dos outros povos que, quando na venda de cavalinho barato, são tão desconfiados a ponto de não comprá-lo, mesmo estando este quase que totalmente nu, se não se tirar dele a sela e a manta. A indissolubilidade do casamento e os casos admitidos de divórcio foram levados a considerar o assunto com ainda maior atenção, posto que naquela parte do mundo são os únicos entre os quais cada homem se contenta com uma única mulher e o casamento não é rompido senão pela morte, salvo em caso de adultério ou comportamentos intoleráveis por parte de um dos cônjuges. Nesses casos, a parte ofendida recebe do Senado a permissão para casar-se novamente, ao passo que o outro viverá na infâmia e sem poder contrair um novo matrimônio. E aí vai transar por fora sempre. Atrapalhando a família dos outros depois, né? O divórcio consensual. Às vezes acontece de um homem ou mulher não se darem bem e de ambos encontrarem alguém com quem esperam viver melhor. Então se divorciam de comum acordo e se casam novamente com outra pessoa. Isso dá somente com o consentimento do Senado, depois de os magistrados e suas esposas examinarem atentamente o caso. A autorização não é concedida com muita ligeireza porque sabem que não existe nada mais perigoso para a estabilidade do amor conjugal do que a fácil esperança de um novo casamento. As penas previstas para o adultério. Quem rompe o vínculo conjugal é punido com a mais rígida escravidão. Se ambos os culpados de um adultério são casados, então as duas partes ofendidas obtêm o divórcio e podem se casar entre si se quiserem ou com quem preferirem. Então quem rompe vira escravo, hein? Se ambos os culpados de adultério são casados e estão chifrando, né? Então, as duas partes ofendidas podem casar entre si. Mas se uma das partes ofendidas continua amando o culpado de tal infâmia, não deve obrigatoriamente renunciar ao casamento, desde que esteja disposta a acompanhar o cônjuge na escravidão a que foi condenado pelo grave delito. Desse modo, frequentemente o arrependimento de um ou a amorosa solicitude do outro acabam por comover o magistrado supremo a ponto de convencê-lo a devolver a ambos a liberdade. Todavia, quem cai novamente no mesmo pecado é punido com a morte. Vixe, ou escravidão e morte, hein? As melhores batalhas são aquelas que não são travadas. Entre eles, uma vitória sangrenta é motivo de vergonha, não menos que de desgosto, uma vez que consideram insensato pagar muito caro por alguma coisa, mesmo se de grande valor. Muitos se comprazem se conseguem derrotar o inimigo por meio da astúcia ou do engano, e neste caso comemoram com um grande triunfo, levantando um monumento a uma ação que julgam honrosa. As mulheres também participam do esforço bélico das guerras, né? Mas assim como o Estado não manda ninguém para a guerra contra a sua própria vontade, do mesmo modo não impede que as mulheres acompanhem seus maridos, se assim quiserem. Ao contrário, encorajam-nas, louvando-as se o fizerem. No campo, cada uma avança ao lado do marido. Na batalha, todos se cercam dos filhos, parentes e amigos, a fim de que a predisposição natural os leve a se ajudar reciprocamente. É considerado uma desonra para o homem voltar sem a própria mulher, assim como a mulher voltar sem o marido ou o filho sem o pai. Portanto, se o inimigo é tão aguerrido que se faz necessário o combate corpo a corpo, ele se torna tão duro e sangrento que se conclui, se necessário, com a aniquilação de ambas as partes. Tem uma obra aqui que de arte, né, que é a execução de Morse em uma ilustração da época romântica. Ele foi executado por Henrique VIII por ser contra a reforma protestante na Inglaterra e a criação da igreja anglicana. Né? Vamos falar agora do direito à eutanásia. O problema deve-se pôr fim com a morte aos sofrimentos dos doentes terminais? O suicídio deve ser proibido por lei? A tese dele é uma das reformas previstas por Thomas Morse diz respeito à licitude da eutanásia, ou seja, ao direito de um moribundo terminar dignamente a sua vida.
pondo fim com o suicídio assistido a sofrimentos não curáveis para a ciência médica. Igualmente avançado e hoje de grande atualidade é o princípio pelo qual os portadores de deficiências físicas têm direito ao mesmo respeito devido às pessoas sãs. Então, respeito pelas deformidades físicas. Fazer pouco de alguém pelas suas deformidades físicas ou mutilações é considerado indigno e vergonhoso, não para quem é escarnecido, mas para quem escarnece. Olha aí, politicamente correto e a proibição do humor negro, de fazer piada, de escarnecer de quem tem deficiência, né? Considerando insensatamente como defeito aquilo que o outro não teve o poder de evitar. Defende o justo equilíbrio no cuidado com o corpo, né? Analogamente assim, como considera insensato quem não conserva a sua beleza, julgam grosseiro e reprovável ajudá-la com os artifícios dos cosméticos. Sabem por experiência que a beleza não torna as mulheres queridas pelos maridos como a honestidade e o respeito. A eutanásia é permitida e estimulada, né? Os doentes são tratados com muito amor e não se negligenciam remédios ou alimentos que os possam curar. Confortam os incuráveis, sentando-se ao seu lado, conversando com eles e tomando todas as providências para que não sofram demais. Mas se algum deles, além de incurável, é oprimido por sofrimentos incessantes, os sacerdotes e os magistrados, uma vez que não está mais em condições de se tornar útil e a sua existência pesada para os outros, é para ele somente fonte de dor, que portanto não faz mais do que sobreviver à própria morte, exortam-no a não prolongar aquele mal insuportável. Então, o suicídio exige sempre uma permissão, mas não obrigam ninguém a se matar contra a sua vontade, nem lhe dedicam menores cuidados. Para aquele que se persuade, morrer desse modo é honroso. Mas aquele que tira a própria vida antes de ter recebido a permissão dos magistrados e dos sacerdotes é considerado indigno e abandonado em um charco qualquer sem sepultura. Então, utopia literalmente não lugar, ou seja, lugar que não existe, termo cunhado por Thomas More para a obra homônima e que depois passou a fazer parte da linguagem comum, significando a descrição de uma sociedade ideal, organizada segundo princípios de justiça e de igualdade. Os filósofos durante longo tempo defrontaram-se com a utilidade de elaborar modelos de Estado perfeitos e, portanto, inalcançáveis na prática. Era o idealismo político, diferente do realismo político de Maquiavel. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.